Seu amigo, companheiro, sua atualização diária há quase 3 décadas. Atento a tudo o que acontece para as informações chegarem na sua casa. Mas você sabe o que acontece antes de tê-lo em suas mãos? O jornal A Gazeta vai em busca do conteúdo jornalístico, colher as informações de maneira clara e concreta, destacando sua veracidade e seriedade frente a toda a equipe. A confecção da notícia é discutida e analisada diante dos acontecimentos diários, passando pela escrita dos nossos jornalistas, seguindo ao editor e sendo encaixado de maneira harmônica e com coerência por nosso diagramador. Concluindo o processo, toda a elaboração e planejamento dará vida ao material físico, chegando à etapa final com o processo de impressão. Passando por cerca de 50 profissionais e sendo distribuído principalmente em São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Piém, a Gazeta produz cerca de 7.000 exemplares diariamente, para chegar até você e toda a sua família. Agora você sabe o motivo de sermos considerados o maior jornal em assinaturas em Santa Catarina. A Gazeta, com você em todos os momentos. Olá pessoal, eu sou Marcelo Miranda, editor do jornal A Gazeta, e seguimos aqui com a nossa rodada de entrevistas aos candidatos a prefeito da região. Hoje eu recebo agora o candidato a prefeito Luiz Chukosky, de Rio Negrinho, ele é do PT, e vai falar um pouquinho sobre seus planos, seus projetos para a cidade, caso vença a eleição. Candidato, obrigado por ter aceitado nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade de a gente mostrar o nosso plano de administração, que foi elaborado aí durante um ano e pouco, né? Então, toda a equipe do PT aí trabalhou e correu atrás das informações, das pesquisas, né? Então, a gente está apresentando um plano que eu acredito que seja um diferencial na campanha. A gente só espera que a população tenha acesso a esse material e que estude e que reflita, né? Para no dia da eleição tomar uma decisão correta. Então, a gente está à disposição aí. Legal. Então, só aquele recado de sempre, essa entrevista está sendo gravada, a opção pela gravação das entrevistas foi justamente para que todos os candidatos pudessem falar sem que um soubesse o que o outro falou, né? Porque senão o último sempre acaba tendo uma certa vantagem. Então, foi essa a opção que a gente teve de fazer com entrevistas gravadas. Começando já então, candidato, vamos falar um pouquinho sobre... o senhor tem uma carreira ligada bastante ao setor moveleiro, né? Então sabe das necessidades da questão de trabalho em Rio Negrinho, né? As dificuldades, o lado positivo. Já começando direto com o seu plano de governo, o que nós temos na área do desenvolvimento econômico? Na verdade, a gente montou aí A parte mais difícil seria na área da indústria, comércio e turismo, né? Porque é uma área complexa e que realmente afeta a situação econômica da cidade. Então, para a gente trabalhar nesse setor ali foi bastante corrido atrás e pesquisado e feito um planejamento para que a indústria, comércio e turismo, que puxa toda a cadeia econômica da cidade, ela possa apresentar o PT possa apresentar uma solução, porque eu acredito aí que a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu em Rio Negrinho, que seria a falta de mão de obra. Antes as empresas falavam que não tinha mão de obra qualificada, agora nem qualificada e de forma nenhuma. Então a gente está vendo aí que o momento exige um cuidado muito especial, porque eu acredito que Rio Negrinho está entrando em colapso. Um pouco mais, Rio Negrinho entra em colapso na questão de moradia, na questão de emprego, de creches, e isso vem preocupando a nossa equipe lá do PT. Por isso que a gente se propôs a sair candidato e vai fazer aquela proposta
que nunca ninguém fez, né? É uma proposta diferente, tudo programado. O nosso plano, a gente colocou aqui em 62 páginas o resumo no nosso plano de governo. Tudo separado por secretaria. Então, falando aí da situação econômica, a gente sabe que a empresa, a indústria, o comércio e o turismo é que trazem a renda para a cidade. E que produz as riquezas, junto com o trabalhador. Então, como Rio Negrinho está uma situação de muita gente saindo fora de Rio Negrinho, vindo trabalhar em São Bento, em Mafra, várias cidades aí, e também indo morar para outra cidade. Então, a população de Rio Negrinho hoje registra o mesmo número do ano de 2000. A gente já teve um pico lá de 44, quase 45 mil habitantes, e hoje está com 40. E se for seguir os índices o gráfico das outras cidades, de São Bento, Campo Alegre, Mafra e Itaiópolis, a gente vê que todas as cidades cresceram. Rio Negrinho teve um decréscimo de população, e isso leva a uma preocupação que a maioria dos políticos não estão vendo. Mesmo com ano eleitoral, as pessoas não estão se atendo a esse gargalo que a gente chegou ali. Se a população sair mais, eu acredito que vai ter mais decréscimo de população. A indústria vai ter problemas lá na frente. Já está tendo problema, vai se agravar. Então, a nossa proposta é que tenha uma participação na Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, onde a administração apresenta o secretário, que é o cabeça da secretaria, e que cada setor apresente um diretor. Então, a nossa proposta é que tenha um diretor da indústria, um diretor do comércio e um diretor do turismo, que é os 3 fatores que geram toda essa questão de emprego, de renda, de comércio, de movimentação financeira na cidade. Então, isso, se a gente conseguir equalizar isso, que não vai ser fácil, vai ter que ter o empenho de todos os setores junto com a administração, porque senão a situação pode piorar ainda, né? Então, alguns empresários já estão procurando agora o candidato do PT para ver qual é a nossa proposta. Porque todo mundo diz, tem gente falando, vamos trazer mais indústria para Rio Negrinho. Será que agora é o momento de fazer uma proposta dessa? Eu vejo assim que quem faz uma proposta dessa não está vendo a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, fica contraditório trazer empresas se nós não temos um empregado nem para aquelas que já estão instaladas em Rio Negrinho. Então, e a gente nota também que, por parte das administrações anteriores, não deram a devida atenção para a indústria, para o comércio e para o turismo. Né? E aí entra os 3 pontos, entra a questão, não foi construído casas. Então o pessoal o Rio Negrinho está devendo 3.400 casas. Isso informação da Secretaria do Governo atual. E não foi construído creches, então as pessoas não estão conseguindo ir trabalhar, que é uma preocupação maior ainda, né? As pessoas não têm onde deixar os filhos, não têm um lugar para morar. Então, para quem paga aluguel, qualquer lugar é bom para morar. Ele pode ir para São Bento, pode ir para Jaraguá, para Curupá, para qualquer lugar. Ele vai pagar aluguel, e às vezes mais barato do que o aluguel que paga em Rio Negrinho. E com a possibilidade de repente, a outra cidade oferecer o que Rio Negrinho não está oferecendo. Então, é essa a nossa preocupação. Porque assim, se a gente olha a história já mostra, né, que por que os imigrantes vieram para a nossa região, que vieram justamente em busca de oportunidades, né? E onde não tem oportunidade, não tem gente chegando. O fluxo é o contrário, justamente como o senhor falou, né? E isso a gente vê quando as grandes empresas que vieram para Rio Negrinho lá anos atrás, a empresa vinha, fazia alojamento, fazia casa, fazia uma vila. Nós temos o exemplo da Batistella, que fechou agora. Quando veio para Rio Negrinho, fez vilas em vários bairros. Fez o alojamento, trouxe o pessoal do norte do Paraná, que trabalhava de boia fria, veio para uma oportunidade em Rio Negrinho. E agora Rio Negrinho deu a oportunidade e está tirando a oportunidade das pessoas
ficar em Rio Negrinho. Então, isso demonstra que os políticos não cuidaram, né? E por isso que a gente está falando sempre nos benefícios sociais, que é a moradia, a saúde, a creche. Porque nada trabalha sozinho, tudo é interligado, né? Então é tudo interligado e dá a impressão quando você vai para a campanha política, quando eu disse, não, vamos prometer tantas casas, mas no governo anterior não fez. Quando você era o responsável por fazer, você não fez. Então, quando a gente apresenta o plano é de planejamento. Sim. Tudo planejado, todas as secretarias, como que a gente quer que funcione. Talvez nós vamos ter dificuldade de implantar. Então, um exemplo na saúde, na administração, a tecnologia da administração. Eu fui procurar, fui ver quem fez mestrado, quem estudou qual é a forma de implantar tecnologia na administração pública. Para ter informação. A primeira coisa, se você não tem informação, nada funciona hoje, né, com a tecnologia que a gente tem aí de informação, de implantar em sistema, o sistema distribuir, tudo isso vai dando um diferencial no nosso projeto. A era do achismo já passou, né? Não, eu acho que precisa mais casa, eu acho que precisa creche, eu acho, acabou. Ou você tem dados, e a gente vê os agentes comunitários todo dia passando nas casas perguntando se você mora em aluguel, mora com o pai, com a mãe, com o sogro. Essa é a informação que mostra que está precisando de casa. E qual é o critério de saber se a gente está citando 3.400 casas? Porque é dados da secretaria, porque foi feita inscrição. E quando que é feita inscrição? No ano de eleição. E isso tem que acabar. A informação tem que ser lá no agente comunitário, que ele vai ter a informação, vai passar para o sistema vai distribuir se ele precisa creche, precisa casa para fixar a moradia, se ele está trabalhando, não está trabalhando, está recebendo verba e benefício do governo federal. Tudo isso é informação que eu não vejo os candidatos falar desses detalhes. E o pessoal diz, pô, mas vocês não estão prometendo nada? Não tem o que prometer. Promessa eleitoreira é coisa do passado. Não se promete mais. Se planeja e se ganhar a eleição, executa. Né? E aí eu sempre digo, nunca mais Rio Negrinho vai ter a mesma política, a mesma campanha política a partir dessa eleição. Porque o nosso plano não é o plano para a eleição. É o plano para o futuro de Rio Negrinho. Então, quando a gente fala isso, as pessoas começam a ter interesse. Alguns empresários que eu tenho conversado também, eles querem saber isso aqui. Eles querem saber se vai ter empregado, não vai ter empregado, se vai ter mão de obra qualificada, se o projeto do PT está atendendo isso ou não. Sim. A preocupação é muito grande. Né? Não é mais nós apresentar um projeto. É o projeto se desenhar para que, se ganhar a eleição, eu sempre digo, quando eu me propus a ser candidato, eu já fui pesquisar, e se ganhar a eleição, sem projeto, só com promessa, não se realiza nada. A gente também tem buscado verba federal, né, através dos deputados que representam o PT também na região aqui, Pedro Xay, Padre Pedro, né, o Sareta, o Fabiano, a Ana Paula, pessoas que estão ligadas direto e que a gente tem as emendas parlamentares têm vindo dinheiro, né, para isso, mesmo o PT não estando no governo, mas nós já estamos agindo. E é isso que transforma a política. Então, eu fiz levantamento de tudo que a gente possa imaginar para ver se o que a gente está fazendo é correto. Né? E aí eu fiz um levantamento nos vereadores, que hoje são 9 vereadores em Rio Negrinho. Tem 11 deputados federais representados pelos partidos que estão eleitos e que fizeram 4 anos de mandato. Tem 26 deputados estaduais que também estão representados na Câmara de Vereadores através dos partidos
E a gente não vê ninguém trazendo dinheiro. E o PT, que não foi governo, não tem vereador, nunca foi governo em Rio Negrinho, trazendo benefícios para a comunidade através das emendas parlamentares. Mas não é a emenda parlamentar que vai salvar a condição de Rio Negrinho. Não. A emenda é uma pequena ajuda. Exato. O que vai salvar é os projetos, vamos dizer, vai fazer um projeto da Minha Casa Minha Vida, aderir pelo menos, e buscar recursos para suprir essas 3.000 residências que o Rio Negrinho está devendo, né? Só para manter a população que tem hoje. Exato. Mas nós queremos crescer. Pelo gráfico de todas as outras cidades, Rio Negrinho deveria ter hoje 62 mil habitantes, na mesma proporção de São Bento de Mafra. E se você olhar o gráfico dessas cidades, todos eles são bem parecidos. Até uma queda em 2007, todas as cidades, vamos dizer, isso eu não consegui identificar o que aconteceu em 2007, que deu um pico e deu uma caída em todas as cidades da nossa região. Só se foi aquele momento da crise de 2008. Pode ser. O pré-crise que começou a travar o... E aí as pessoas, vamos dizer que nem nós, tem muita gente que veio do norte do Paraná, que trabalhavam de boia fria lá no norte do Paraná. Essas pessoas, quando deu a crise, elas ficaram desempregadas e voltaram para casa. Voltaram para casa. Então, a segurança deles estava lá. Né? E hoje o pessoal já decidiu, eles vieram morar para o Rio Negrinho, querem. A nossa vice-prefeita é de Palmital. É lá, as pessoas que mais vieram para o Rio Negrinho é de Palmital. Né? E muitas dessas pessoas voltaram. E pela situação que está hoje, provavelmente não voltem, porque eles conhecem a história de Rio Negrinho. Né? Certo. No começo ali a gente entrou, o senhor citou a parte do turismo, né, também. Então só vamos aproveitar o gancho para abordar já essa questão. Ela é uma questão bastante importante hoje. Hoje todo mundo, assim, a gente vê principalmente o pós-pandemia, muitas das pesquisas já mostravam que o pós-pandemia seriam muito mais viagens curtas e de carro. As pessoas têm evitado de fazer longas viagens porque se criou a gente vive de hábito, né? Nós somos seres de hábito. Então, muitas pessoas acabaram, na época de pandemia, saindo passear e saíram de carro e hoje e essas viagens de carro se tornaram tendência. A nossa região está muito bem localizada. Nós temos Curitiba aqui do lado, Joinville, Jaraguá, o mesmo Florianópolis. Então, ela é uma região bem localizada. Turisticamente, ela também é uma região boa. Muito favorecida. Só que ainda carece de muitos serviços, né? De que forma que o senhor acredita que é possível estimular essa questão? A nossa situação, e eu posso falar isso porque o sindicato se preocupou com isso também, e montou um recanto, que hoje é uma pousada, é um restaurante e um centro de lazer em Rio Negrinho. Então a gente já teve essa preocupação lá em 2000 né? Isso faz anos já, né? Saí 17 anos. O que a gente vê, a dificuldade é de a administração trabalhar junto, ou a administração pública não atrapalhar. Se não atrapalhar, já é um excelente caminho. Agora, imagine se você trabalha junto. Né? Nós temos Rio Negrinho tem muito lugar bonito. Né? Tem lá para o lado da represa, tem as pousadas, tem as cachoeiras. Rio Negrinho tem uma infinidade de cachoeiras, mas as pessoas, dono da propriedade, não se arriscam porque às vezes a estrada está ruim, que a administração não cuida da estrada, não dá a devida importância para o negócio do turismo. E hoje, o Sindicato dos Trabalhadores, que eu sou presidente, investiu na pousada. Colocou muito dinheiro do sindicato lá. Hoje a pousada sustenta o sindicato. Então, é essa relação e outros locais aí que progrediram muito. Vamos dizer, a Fazenda Evaristo, que é concorrente direto nosso, mas eles mudaram a forma de fazer turismo por conta e risco próprio, sem ter apoio pesado assim da administração. E não é dinheiro, Não. é divulgar, reconhecer que aquele lugar é em Rio Negrinho. Exato. Da mesma forma as empresas. Eu sempre digo, se perguntar para uma pessoa lá da população, quais as empresas de Rio Negrinho? Destaque.
Ela não sabe. Mas se perguntar de São Bento, tem a Budimar, tem o Condor, tem a Tupper, tem várias empresas, Weiermann, né? Todas as empresas que são conhecidas por quê? Porque a população, a administração de São Bento divulgou isso. Tudo que é lugar que se vai, nós temos lá isso. E daí, em Rio Negrinho, eu sei porque eu estou ligado. Mas as pessoas não sabem. Exato. Nós temos algumas empresas lá que eu posso até citar o nome. A Indupel, Captor e Early são empresas que têm um sistema completo. Eles fazem um plantio da madeira, eles têm a serraria, têm a secagem, têm a fábrica de móveis e têm exportação. Então, um ciclo completo, mas a administração não reconhece isso. Né? Não tem aquela, vamos dizer, vai participar de uma feira nacional, ou internacional ou regional. A administração pública se isola, não fala, e o turismo é a mesma coisa. Então, o turismo evoluiu em Rio Negrinho porque tem pessoas que colocaram em risco, às vezes, tudo que tinha para poder funcionar o turismo, as pousadas. Hoje nós temos mais leitos no interior do que no centro da cidade. Né? Então, tudo isso... Nós temos também um bloco completo sobre o turismo, né? Um bloco de 30 folhas que coloca lá todas as situações. E como nós passamos as dificuldades por causa do nosso negócio, aprendeu com aquilo lá. Aprendeu para poder fazer toda esse programa e que pode atender. Você tem que dar condições. Né? Tem o turismo rural que não é explorado, né? Que as pessoas têm. Eu gosto do interior porque eu moro no interior, eu tenho uma casa no interior, numa chácara. Então eu gosto de ir nos lugares onde tem. Você tem lá o cavalo, tem a galinha, tem o porco, tem, né? Só o cheiro da propriedade tem gente que vai fazer turismo por causa disso. Relembrar a infância, né? Ou levar os filhos que nunca viram. Né? A gente vê isso no Recanto. As crianças vão lá, nunca tinha visto um ovo de galinha. Você pegar do ninho e tem um ovo aqui dentro. Né? Então, essa satisfação de você conhecer e tratar o turismo com bastante carinho é que traz resultado. E o dinheiro que vem no turismo é dinheiro que fica na cidade. Sim, né? E é dinheiro limpo. Movimenta toda a economia da cidade, o turismo. Tanto é que Campo Alegre se tornou uma cidade turística e que a gente admira. O pessoal de Joinville, vem ali o pessoal de Curitiba, nós estamos próximo desses pontos de uma cidade maior e que procura o interior para poder passar um final de semana, passar uma semana, passar as férias. Né? Então, o turismo a gente tem um programa muito bem elaborado para que ele flua um pouquinho. Eu sempre digo assim, o Rio Negrinho nunca teve um orçamento para o turismo. Tem a pasta do turismo, não sei como que funciona, porque não tem orçamento direcionado para o turismo. Né? Nós temos grupos folclóricos que praticamente acabou porque não teve um incentivo à cultura. E nós temos lá alemães, poloneses e italianos, portugueses, que é o que forma a cidade, a população, mas nunca foi dedicado uma atenção especial para esses grupos. Né? E aí a gente monta o bloco, está à disposição no nosso site, nas redes sociais do PT, para que as pessoas saibam disso. Principalmente as pessoas que têm interesse direto. Né? Eu estou trabalhando com turismo, eu trabalho com venda, eu trabalho com turismo, eu tenho uma propriedade rural e estou querendo fazer um negócio, estou querendo investir, estou querendo desenvolver a minha região. Tenho o compromisso de acessar o nosso bloco de turismo e ver lá o que nós programamos para realizar no caso de ganhar a eleição. Né? Porque até no dia da eleição, e daí o pessoal diz, mas você já tem pesquisa para saber? Eu
Eu tenho a minha, eu estou em último. Tudo que vier é lucro. Nós estamos lutando para ganhar, para transformar, para aplicar o plano de administração. Então, é isso que a comunidade tem que saber. Esse amor, esse carinho, essa dedicação, esse cuidado com os setores da população e que a gente sabe que é sofrido. Sim. Né? E a vantagem do turismo é que ele é um dinheiro que entra limpo, né? Porque não, é o dinheiro que se gera a partir do turista que vai num estabelecimento, vai num outro lá, vai comprar uma gasolina, vai abastecer o tanque do carro, é um dinheiro que entra limpo e que a prefeitura depois só reverte em melhorias para a E própria cidade, né? benefícios, Tudo essa organização tem que ser posto num planejamento. Porque não adianta arrecadar e não saber no que vai investir, no que vai implantar, reverter para a própria atividade, que seria o ideal, né? Já que a gente está implantando isso, por que não reinvestir aquilo que se arrecada no próprio setor? Por isso que eu digo que o orçamento é muito... Quando se faz o orçamento, é receita e despesa. E aí, se você não sabe quanto que arrecada, não sabe quanto que gasta, ou não quer arrecadar e não quer gastar, aí trava. E é isso que a gente tem visto. A maioria das coisas estão travando. Né? E isso não depende, vamos dizer, o turismo é uma coisa à parte, mas ele depende da população, de como que a população atende, como a administração atende a população. Vamos dizer, um turista vem aqui sabendo que não tem atendimento médico, não tem informação, não tem placa, não tem organização nenhuma, ele já fica meio assim. Pô, ele passa mal na estrada. Vai para onde? Ele se acidenta, que pode ocorrer, vai para onde? Tem hospital, não tem hospital? Garante a minha saúde, a minha integridade? Então, isso tudo começa a ter uma direção. Nós estamos apresentando a direção. Né? E não estou preocupado se vai ganhar, se o pessoal vai votar ou não vai votar. Eu estou pedindo o voto para cada um e estou apresentando principalmente para aquelas pessoas que não acreditam no PT, né? A gente sabe que mudou muito a política. Tem um pessoal da direita e tem um pessoal da esquerda. Nós temos orgulho de ser da esquerda, de estar junto com o nosso presidente da República, que está oferecendo, implorando para a população ir buscar os recursos e os prefeitos não vão. Umas coisas simples, aderir a Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, ao PAC, que é as obras que o município precisa. Qual é o município que não precisa fazer obra? E qual é o prefeito que não quer fazer obra? Né? Então, tudo isso vem se encaminhando. Né? Certo. Vamos trocar um pouquinho de assunto, então, já que começamos, deu uma pinceladinha na saúde, vamos de saúde. A gente tem ouvido muita reclamação lá em Rio Negrinho, principalmente referente à fundação hospitalar, aos problemas na fundação. Como é que o senhor está vendo todas essas... A Fundação Hospitalar é um hospital particular, é uma fundação. Tem algumas pessoas que contribuíram para existir aquele hospital. E foi feito várias campanhas. Eu não posso dizer que a administração pública não participou, porque teve o governo estadual, federal, veio verba, né, de tudo que é lugar, mas não está tendo o cuidado que é preciso. Rio Negrinho tem uma área muito boa do hospital, para quem conhece, né, uma área que pode se expandir. Podia ser um hospital regional. Né? Mafra veio depois, o Hospital São Vicente de Mafra, está espremidinho num lotinho lá que não tem, agora só pode crescer para cima, porque para os lados não dá mais, e eles se tornaram um hospital de referência, hospital regional, e que atende muito bem as pessoas. E aí agora, há pouco tempo, houve uma intervenção no hospital. Eu digo assim, houve uma intervenção militar no hospital, porque a gente faz uma intervenção quando a coisa não funciona, para ela funcionar bem. E desandou. Hoje tem dívidas. Pois é. Está se voltando o hospital a ter dívida. E o atendimento, quando a população não acredita mais, qualquer mínima coisa já começa a criticar. E a gente não tem que fazer isso, a gente tem que buscar uma solução.
Na nossa administração, a partir do dia 1º de janeiro, tem que acabar com essa intervenção. A prefeitura podia intervir e exigir transparência do dinheiro que coloca lá. Como que você vai intervir e exigir que o hospital funcione da melhor maneira possível, né? Que os médicos atendam bem, que os enfermeiros atendam bem, que os funcionários atendam bem e que a pessoa que está internada lá esteja bem, né? E não é isso que acontece. Então, às vezes, porque daí cria aquele... Como todo mundo quer brigar por qualquer coisa, às vezes o cara vai lá e faz um escândalo. Mas o escândalo não resolve a situação. É porque está fora do controle, ninguém tem controle. E hoje, tudo que acontecer de bom ou de ruim é a responsabilidade da administração pública. Porque houve uma intervenção. Existe um interventor que é nomeado pela prefeitura. Então, como que nós vamos resolver isso? Então, de tempos em tempos, a gente tem problema com a saúde. Exato. Né? E como a prefeitura nunca aderiu a mais médicos, nos bairros está uma lástima. Agora, na campanha, está uma maravilha. Tem médico até no final de semana, nos postos, né? Mas isso eu acredito que seja só até o dia 6. Depois encerrou o período eleitoral, acabou. Daqui 6 meses, daqui 3 anos e meio, começa de novo o atendimento. Então, isso eu não aceito. Por isso que tem que ter planejamento. Quando se faz o planejamento, só vai funcionar assim, para 4 anos, para 8 anos, para 12 anos. A nossa proposta é fazer projetos para 12 anos. Tem cidades aí, para 50 anos. Pô, não é assim que funciona. Você não pode prever um futuro de 50 anos. Você pode planejar por um período que eu já considero longo, 12 anos, mas que é um período razoável, que você pode ter projeto, pode planejar para que aconteça o básico. E aí as coisas vão se completando. Então, isso que é o nosso pensamento. Na saúde, nós temos capacidade de atender bem, né? Tem excelentes médicos, mas aí tem grupos que atrapalham, né? E talvez essa intervenção seja um grande atrapalho. Hoje criou um atrito entre médicos, enfermeiros, funcionários, e quem que perde com isso? É a população que precisa. E quando que se precisa do hospital? Pô, quando você está mal. Quando você fica internado é porque o teu problema é grave. E daí você fica no meio do tiroteio entre médico, enfermeiro e funcionário. E tudo isso tem que acabar. Nós temos que resolver isso aí. E ainda no plano da saúde, aproveitando para falar do nosso programa, o atendimento resolutivo. Isso é uma coisa que não se ouve falar no Brasil, mas tem estudo sobre isso. Você procurar qualquer serviço público e ser resolvido. Você procurar o posto de saúde com um problema grave, ele já tem que encaminhar para o exame, para a cirurgia, para internamento, para tratamento. É mais fácil cancelar aquilo que você imaginou que era, do que correr atrás do que você não tem. Diz, tem gente lá que espera meses, anos por uma cirurgia e depois acaba sabendo que foi anotado no caderninho e o caderninho se perdeu e não tem mais. Então, isso é a tecnologia da informação, da transparência. Você entrou na fila da cirurgia, tem que ter um protocolo, não vai expor o nome das pessoas, a imagem das pessoas, mas um protocolo, um número. Diz, olha, eu sou tal número. Para ele saber, né? Hoje eu estou 500 na fila, amanhã eu estou 400, depois, e vai chegando a minha vez. Nós tivemos casos lá que estava em 600 na fila, quando ele foi um mês depois, estava em 1.200. Então não foi atendido ninguém, e a propaganda é que está a mil maravilhas. Não está, o problema é grave. Né? E a gente pode falar porque no sindicato também a gente presta assistência médica ambulatorial. E as pessoas vão lá e com problemas graves e que não tem como encaminhar, não tem para onde, não se sabe. No posto tem que saber. Diz, olha, você vai fazer isso e procurar curar as pessoas.
Não é, a saúde não é politicagem. Aham. Quando você finge que atende, pô, daí é bem complicado. O nosso programa também atende essa questão do atendimento resolutivo. Você ir e ser resolvido. E a transparência, que é o fator principal. Se não tiver transparência, quando se faz transparência, as pessoas começam a confiar na administração. Exato. Daí o prefeito pode dizer, olha, eu vou fazer isso. Sabe que vai ser feito. Agora, vir só na época de campanha eleitoral para tentar se reeleger, para tentar voltar, que nem é o caso lá de Rio Negrinho, fica difícil para o pessoal acreditar em promessa política, porque nunca foi cumprido. E o pessoal acaba não acreditando na administração. E a gente tem muito servidor público competente. Sim. E que daí fica assim, pô, Desmotiva, né? pô, eu vou dizer aqui que a pessoa tem um direito e chega lá, o prefeito não faz, não tem política, não está planejado, não está no papel, não tem o plano que nós estamos apresentando agora aqui, ó. Né? Até porque no caso da saúde tem, além de tudo, o hospital tem um problema lá agora que não para de aparecer título protestado, né? Essa é uma coisa, um fator que apareceu com a intervenção. Vinha, eu acho assim que tinha problema e tem problema, mas a intervenção não resolveu, piorou. Né? Agora começa a protestar títulos. Daqui a pouco não pode vir verba federal, e eu já fui diretor do hospital uma época, e a gente sabe que não está em dia com as contas, não vem recurso. Às vezes mesmo o governo federal, o estadual, não pode repassar recurso porque não está em dia. Vamos dizer, você quer comprar um material para uso no hospital, tem empresas que já não vão vender. E isso já é uma fama do setor público, agora foi levado para o setor privado, que é o hospital, e que tem participação pública. É dinheiro que vai para o hospital, nunca é necessário, mas nunca foi exigido. Olha, a prefeitura passa 700 mil para o hospital, qual é a contrapartida? Passa. E aí as coisas, é aplicado, não é aplicado, qual é a contrapartida que a sociedade vai ter? Tudo isso de forma transparente. Chegou, vamos supor que passa 700 mil. Chegou na metade do mês, já foi tudo, aquilo que estava no esquema já foi tudo. Ou a prefeitura passa mais, ou a população tem que entender, e se for feito de forma correta, transparente, honesta, ele vai saber disso, eu não tenho, vou ter que esperar o próximo mês. Mas quando você não tem transparência, daí você vai brigar, diz, eu quero o benefício porque a prefeitura está pagando o hospital e o hospital não está prestando o trabalho. E daí quem quer o ruim? O bom médico que trabalha lá, o bom enfermeiro, o bom funcionário, que tem que escutar as pessoas fazer essas críticas. E ninguém gosta de crítica, mas quando existe crítica, tem que ser resolvido, tem que buscar. E essa forma de resolver conflito, eu tenho uma experiência de 30 anos no sindicato. Todo dia, toda hora, resolvendo conflito. Buscando uma solução que resolva o problema do empregado e que não prejudique a empresa. Então, você tem que fazer esse meio de campo toda a vida, para chegar a um termo e resolver o problema. Né? Mas as pessoas têm que querer resolver o problema. Sim, senão não vai ter jeito, né? Não funciona. Ainda dentro desse tópico da saúde, a gente sabe que é uma certa dificuldade da vazão para exames, dos mais variados, e a contratação de médicos especialistas. Né? Então, a gente sabe que o Brasil inteiro vive esse problema, e além disso existe muita concorrência entre prefeituras, né? Paga mais aqui, paga mais ali, faz concurso aqui, amanhã já está lá. Como é que vocês imaginam essa situação para dar vazão para os exames e tentar ao mesmo tempo também atrair mais especialistas? A questão do especialista a gente tem falta no Brasil, né? Porque geralmente a pessoa que vai fazer medicina, ele vai pagar lá, sei lá, 15 mil reais por mês. Quando ele chega no final do curso, ele está na última. Ele não vai para a especialização, porque precisa ganhar dinheiro para tentar. Né? Mesmo que o pai esteja pagando, não interessa.
Mas o sufoco Sim. de você passar 6, 8 anos dentro de uma faculdade, você está querendo ir para o campo. Então, a pessoa sai, às vezes, sem especialização, e aí vai trabalhar no mercado, e o mercado não paga o valor que compensaria para você ir fazer uma especialização. Então, o especialista é coisa rara. Aham. O que a gente pensa, e eu já tenho experiência disso lá no sindicato também, sempre tem necessidade de especialista, mas a gente tem que procurar onde, como, quando, mais rápido, agora, para ontem. Sim. Né? Então, você tem que ter já programados. Olha, esse médico aqui está com a agenda ali, nós vamos encaixar aqui, vai para São Bento, vai para Mafra, vai qualquer lugar. Vamos dizer, hoje quem está salvando muito é o Hospital de Mafra. Sim. Um regional que se especializou, que o Hospital de Rio Negrinho também deu uma evoluída nessa questão, mas não pode ter todos os especialistas lá porque quebra. Sim, Porque é daí caro, quando o médico é especialista, o custo dele já é diferente. Mas se ele atender as pessoas de um lugar para o outro, e por isso a parceria entre os médicos especialistas de outros lugares é importante. E isso a prefeitura tem que dar as condições, tem que levar, tem que agendar, tem que ter alguém preocupado com a pessoa que está doente. Eles estão preocupados em ninguém falar mal da administração, mas ele tem que se preocupar com a pessoa que está doente. A pessoa que está doente, ela não pode esperar. E a gente vê ali exames normais, sem cumplicidade nenhuma. 15 dias, 20 dias. E daí você vai falar com o laboratório e diz, não, eu entrego no máximo 24 horas, 48 horas. Um exame mais complexo, 48 horas. E daí a administração pública diz, não, daqui 15 dias. E isso não pode acontecer porque isso é sacanagem. Sim. Né? A sacanagem dentro da administração pública tem que acabar. Não pode a população pagar, porque quem que é funcionário da população? Sim. É o ente público, né? É o funcionário público. Tem que ter direção. Como que nós vamos resolver esse tipo de coisa? Então, no nosso plano, isso tudo está especificado para que eu tenho que ter uma direção. Né? Só é Mafra? Vou encaminhar para Mafra. E as prefeituras concorrem, mas não é tudo isso. Tem que ter diálogo, o prefeito tem que ir lá conversar com o prefeito de Mafra, conversar com o prefeito de São Bento, porque nós dependemos do Hospital Sagrada Família aqui em São Bento também. Algumas especialidades é aqui. Exato. Né? Então a gente evoluiu do que era antigamente, mas falta muito ainda para chegar no mínimo razoável para a população sentir que tem uma atenção. Se não tiver atenção, é porque você não quer fazer. Descubra o Condomínio Cristal. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com áreas de 84 a 104 metros quadrados, distribuídos em 3 torres elegantes. Aproveite o alto padrão de acabamento, portas internas acústicas e infraestrutura para ar-condicionado. Com baixo custo de condomínio, graças ao sistema de energia solar, você ainda desfruta de uma ampla área de lazer com 2 salões de festas totalmente equipados, elevadores modernos e segurança avançada com sistema de câmeras e botões de acesso. Viva com conforto e sofisticação no Condomínio Cristal.
kit moderno pra sua fome matar. Atendimento especial, tudo feito com carinho. Jubro Burgueria, vem experimentar. Jubro Burgueria é qualidade, a hamburgueria mais gostosa da cidade. Jubro Burgueria é qualidade, a hamburgueria mais gostosa da cidade. A escolha que você faz hoje vai impactar diretamente no seu futuro. Essa frase vale para falarmos de política, mas também vale para cuidar da sua saúde. Por isso, assim como você deve cuidar do seu voto, você deve cuidar do seu sorriso com quem entende do assunto. Aqui na região, ninguém é mais referência em dentes fixos e implantes dentários do que a Oral Sim. Eu sou a doutora Manuele Lindsmayer e nesse momento que estamos falando de eleição e democracia, gostaria de reforçar a importância de você fazer boas escolhas. Na política, para você escolher o seu candidato, você conta com entrevistas, como esta que estamos assistindo. Já na saúde bucal, você pode contar com a gente. Venha conhecer a Oral Sim, a clínica referência em implantes dentários. Escolha com consciência, cuide do seu futuro. As pessoas estão ficando mais velhas, estão tendo menos filhos, e com isso tem menos gente nova, mais gente velha, e isso demanda mais saúde também, né? E o que o velho e o idoso ganhou durante a vida? Falta de atendimento, não atenção na saúde básica. Aí ele vai envelhecendo, vai ficando doente, e ele chega numa idade que ele vive o pior momento dele, que poderia ser o melhor. Só, eu estou aposentado, tenho a minha família, tudo tranquilo, mas eu não tenho saúde. Então isso vai até da alimentação. Né? Não tem um programa que garanta uma alimentação. É outra coisa que a gente vê aí, que Rio Negrinho tem muita gente na insegurança alimentar. Que o prefeito que não vai nos bairros, que não tem esse entendimento de quanto que uma pessoa ganha. Tem gente aí passando um mês para comer e se vestir com R$400, R$300. Essa pessoa com certeza está comendo mal. Comendo mal vai levar a doença, a imunidade. Não cuida da imunidade, qualquer gripezinha é um transtorno. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar na saúde, em todas as questões da administração pública tem que estar. E outra coisa que a gente fala, pela igualdade social. Igualdade. Porque a pessoa que ganha mais e que tem condições e que tem uma empresa e que tem lucro e que tem comércio e que entra dinheiro todo dia, às vezes não é o suficiente, mas entra todo dia. Se der um problema, ele pega os troquinhos e vai pagar a consulta. Mas a pessoa que ganha 1.500, 1.800, a nossa média salarial é 2.000 e pouquinho, desconta aluguel, porque a prefeitura não fez casa, desconta a creche, porque não tem creche, desconta água, luz, esgoto. Não sobra nada, né? Sobrou aí uns R$400, R$500. Não, e sem contar que pra comer. Se chega no mercado com R$400, sai com 2 sacolas, né? Não compra mais nada. Então, e Rio Negrinho está progredindo na questão de mercados. Pois é. Nunca teve tanto mercado. E mercados grandes, né? Mercados aí de redes grandes. Mas o que é a situação? Você pode deixar tudo, mas se você deixar de comer, morreu. Exatamente. Morreu, né? E aí, então, é obrigatório se comer. Né? Se você ganha 300, 400, 1.000, mas você tem que comer. Exatamente. Então, os mercados ainda estão numa situação bem favorável. E pelo jeito tem mercado porque cada vez vem mais. Né? Então, e eles fazem estudo, né? Não vão chegando por chegar. Ninguém instala uma rede de supermercado aí de 100 milhões para não ter lucro. Exatamente. Então, eles fazem o estudo e isso é possível. Muitas vezes até contando com a instalação de um mercado e a quebra do outro. Mas é isso que acontece, é o livre mercado. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Certo. Vamos falar um pouquinho então sobre educação, que é um tema também que gira bastante dentro das administrações, e é um tema também que está cada vez mais
trazendo dificuldades para os gestores, porque hoje a gente vive um momento muito tecnológico. A gente passou por um período de pandemia, que foi um período bastante conturbado também para o setor educacional. Teve que ser feita recuperação desses alunos e tudo mais. E mesmo assim, o mundo está acelerando cada vez mais rápido. Hoje nós já falamos em inteligência artificial como se fosse uma amiga nossa íntima, né? Então, de que forma garantir que esses alunos da rede pública consigam ter um aprendizado que seja capaz de garantir a eles um futuro mais promissor? O ensino público, ele sempre foi uma preocupação, porque o que tem de verba que é garantido, hoje o município ele tem que gastar pelo menos 25% na educação, né? E muitos só gastam isso, né? E a gente sabe que não é necessário, podia ser o dobro, que ainda é pouco. E daí o sistema de ensino é atrasado. E nós tivemos uma pandemia ainda que deu mais um vácuo, um intervalo ali que desmontou o sistema de ensino, né? E aí teve o piso salarial do professor, que não foi cumprido. Alguns prefeitos não cumpriram, não buscaram. O governo federal oferece complementação do salário do professor. Mas aí o administrador diz, não, mas vai que depois o governo corte e aí não tem. Se cortar, nós vamos achar outra solução, né? Mas não dá de medo que vai acontecer alguma coisa na frente. Então você não vai dar o Bolsa Família, vai deixar o cara morrer de fome, porque vai que ele não ganhe. E daí ele já acostumou com os R$700 do Bolsa Família. Então a educação está nesse patamar. A primeira coisa, quando eu resolvi sair candidato pelo PT, foi a preocupação da escola. Aí eu procurei uma pessoa que eu admiro muito, né? E para ela me dar uma luz, com ela, como já foi diretora, foi professora, aposentada, para ela me dar uma luz, eu disse, olha, eu não posso te ajudar, porque eu montei uma escola que eu sonhava ter para todo mundo. Uma escola de gênios. E ela montou essa escola e tem gênios de tudo que é lugar do mundo. O pessoal vem para cá, morar para cá, para os filhos estudar na escola dela. E aí eu disse, é isso que nessa linha que nós precisamos trabalhar, né? E no dia que eu falei com ela, isso no começo da semana, ela disse, olha, na sexta-feira vai ter uma conferência, e você sabe quem que é o conferencista a nível internacional? Um aluno de 9 anos. Então, disse, é isso que nós, nesse caminho que nós temos que ir. E daí você fala da inteligência artificial, isso é fantástico, né? E tem 2 escolas em Rio Negrinho que o Padre Pedro fez uma emenda lá para aquisição de computadores, um laboratório de informática, né? E aí eles compraram 20 computadores, cada escola comprou 20 computadores e sobrou dinheiro. Daí o Padre Pedro já pensaram de comprar uma lousa digital. Lousa digital? Foram ver lá e compraram. Uma escola comprou, a outra ainda não comprou. É a única escola de Rio Negrinho que tem uma lousa digital. Aquela que você vê lá nos jornais de TV, o cara passa a mão lá e já aparece outra imagem, clica aqui, já faz tudo ali naquela lousa digital. O professor, com uma lousa digital, ele faz coisa. Sim. Porque hoje ele fica lá atendendo uma apostila ultrapassada e que não avança. E não cria atrativo para o aluno, né? Aí tem os alunos que são mais adiantados, tem aqueles superdotados de inteligência e de habilidades, e eles têm que conviver na mesma sala. Aí a gente, pensando nisso, montou um plano de um centro de convivência com talentos. Isso também eu fui pesquisar, e tem muito pouco no Brasil, mas existe, e a gente pensa em implantar isso. Um centro de convivência, a pessoa que é bem dotada e tem, né, os talentos eu falo já.
A pessoa que tem essa habilidade, ela já vai para o centro de convivência na área específica para desenvolver o talento dela, a habilidade dela, né? E aí a gente foi bolando e conversando, e disse, pô, mas será que não dá para ir? As pessoas estudam num período e no outro período vai para o centro de convivência para desenvolver talentos. Vamos dizer, hoje uma criança vamos supor aí, de 8 anos, o que ela faz em casa? Videogame, celular. Só no celular o dia inteiro. Se ela tem habilidade para manipular um celular, ela tem facilidade de manipular uma cafeteira, Sim. uma máquina de lavar roupa, um ferro de passar roupa. Tudo isso ela vai desenvolver. E aí a gente criou o projeto de 10 talentos. A criança, a primeira coisa, organização da casa. Que a criança, os pais não acham que a criança tem que aprender sozinho. Porque vem isso do além e vem na criança. Incorporou ali, né? Então, organização da casa, esquentar água, fazer comida, né? Lavar roupa. Aí o centro de convivência pode ter uma lavanderia. A criança lá, o jovem de 10, 12 anos, pega a roupa da família, leva para o centro de convivência, vai aprender a lavar, passar, dobrar e leva para casa prontinho para a mãe e para o pai que chega do trabalho. Só tá aqui, ó. Não é um benefício social? Sim. Não é um grande benefício para o trabalhador, para aquele que fica o dia inteiro fora de casa? Está num local seguro, aprendendo, tendo talento. Vamos dizer, quando chega com 18 anos, vai procurar um emprego. Diz, olha, no currículo coloca lá, ó, sou aluno do centro de convivência e tenho 10 talentos. Isso quer dizer o quê? Que ele aprendeu, 10 coisas. ele desenvolveu todas as habilidades que a empresa está procurando. Vamos dizer, se ele aprendeu a lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa, fazer comida, ele não vai aprender a trabalhar numa máquina dentro da empresa. Então, isso gerou uma discussão dentro do grupo do PT que deu uma animada. O pessoal começou a ter esperança de que é possível implantar. Não é coisa do outro mundo, né? É só ter as pessoas assim. E o professor também. Nós temos uma escola lá, o ensino tirou uma nota muito ruim esse ano. Santa Catarina deu uma decaída valendo, né? Isso também é reflexo lá da pandemia, daquela parada e tudo. Mas nós temos em Rio Negrinho uma escola que se sobressaiu. A nota Eu vi ali. foi acima. Por quê? Tempo integral. Professor, o professor lá não ganha mais do que os outros, mas ele gosta de dar aula. Gosta, foi reconhecido por algum... Eu digo assim que às vezes ele foi reconhecido pela Associação de Pais e Professores. Porque lá precisa fazer uma reforma, precisa pintar, precisa fazer... Diz, ó, a Associação de Pais e Professores estão junto lá fazendo voluntário, fazendo promoção para deixar a escola boa para o filho. E conseguiram, né? Só que para isso para as outras escolas talvez falta um incentivo. Um reconhecimento do professor, porque na questão do piso salarial, houve muita injustiça. O professor que trabalhou anos, que fez especialização, foi fazer curso para tudo que é lado, para a área da educação, e que foi ganhando créditos no salário, aí veio o piso regional, ou o piso nacional, todo mundo ganhou igual o piso. E aquele que se dedicou, que correu atrás, perdeu. Exato, porque não teve Porque o professor mais novo ganhou o mesmo salário dele. É o que o pessoal critica muito hoje, o achatamento da carreira que eles chamam, né? E daí eu vejo assim que as administrações passadas foi muito difícil. O pessoal não dá o valor para o professor. Porque eles não pensam nessa questão da evolução, do centro de convivência, do aprendizado, da escola dos gênios. Acho que é só ali naquele período e tchau. Ó, deu horário, todo mundo vai para casa e tá cumprido. Não é assim. Tem que evoluir.
E talvez Rio Negrinho não tenha evoluído em muitas coisas, né? E a administração atual tem uma relação muito ruim com o professor, com o sindicato. Nós tivemos várias interferências ali, porque senão tinha acabado o sindicato. E o sindicato é primordial para a evolução da administração pública. Porque se deixar um louco comandar a administração... perde todo mundo, né? Ele perde todo mundo, ele desanima todo mundo, não evolui. E é isso que a gente está vivendo em Rio Negrinho. A educação precisa evoluir. E o professor tem que tomar essa decisão. E é agora, no dia 6, não tem... Se ele deixar... E isso eu já falei para os sindicatos servidores. Se vocês não lutar para eleger uma pessoa que está do lado de vocês, acabou. O sindicato faliu. E aí, aonde que se não tiver ninguém para o professor correr, para o funcionário público correr lá buscar a solução, já era. Já era. A administração faz aquilo que quer com o funcionário público. E tem gente que não faz as coisas e cede à pressão, tem medo de perder o emprego. Pois é. Né? Trocando de novo, vamos trocando os assuntos aqui. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de obras em Rio Negrinho. A gente sabe que tem bastante obras, mas ainda assim tem bastante coisa para ser feito. Qual que seria o seu desejo, depois de 4 anos, olhar para trás e dizer, essa obra eu fiz? Tem bastante. Tem bastante? Tem bastante. A primeira coisa seria aderir ao programa do PAC, que o Rio Negrinho não aderiu e fez empréstimo. O Rio Negrinho, nos últimos 6 meses, foi recorde em obras e calçada, e asfalto, e academia, e praça. Nós temos 19 praças em andamento em Rio Negrinho. Tudo por causa da tentativa de se reeleger. Mas obras têm que ser um ato contínuo. Com o PAC, tudo isso que foi emprestado, 35 milhões para fazer as obras. E hoje, se tirar os 35 milhões, talvez não sobre nada. É isso que a população quer? Que seja feito um mandato do prefeito 6 meses só. Ele trabalhar 6 meses e o resto a população sofrer. Mas, para mim, voltando na tua pergunta, qual que seria o meu desejo daqui 4 anos? De que o bairro tivesse asfalto. Em primeiro lugar, que tivesse creche, que tivesse casa, que ninguém pagasse aluguel e que as pessoas pudessem ir no médico com a garantia que iriam ser bem atendidos no processo resolutivo que a gente iria implantar. Isso já dá uma tranquilidade para a pessoa que é fora de série. Agora, asfalto. Todo mundo quer asfalto. Mas o asfalto tem que ter calçada, tem que ter arborização, tem que ter um lugar, uma praça que seja acolhedora. E eu não digo nem praça. Quando eu passo numa casa onde tem um banco lá na rua e onde as pessoas vão tomar chimarrão e conversar com os vizinhos, aí essa pessoa está vivendo um bem-estar. Promover o bem-estar da população é o meu sonho para daqui 4 anos. De ter melhorado bastante, de ter as hortas comunitárias para a pessoa ir lá e plantar. Tem a sua saladinha, a questão de tratamento de depressão, de estresse, vou lá plantar a horta e ter o meu alimento saudável. E mais, com assistência técnica, eu aprender como que planta um alface, uma cebolinha, uma cenoura, um brócolis, uma couve-flor, para mim plantar em casa. Qualquer metro quadrado é suficiente para a pessoa ter a sua saladinha. E daí a gente vai vendo tudo isso aí. Né? Quando corta a grama, onde que joga a grama? Joga fora, joga no lixo, joga na rua, no terreno baldio. Aquilo ali é o adubo principal da horta. Fazer as pessoas reciclar tudo isso ali. E a prefeitura também nas hortas comunitárias faz roçada em vários locais da cidade.
Isso tudo vai para um lugar que não é a horta, que não é a compostagem, que não é o adubo orgânico. Então, quando a gente pensa em tudo isso, não tem como dar errado a administração. Nos detalhezinhos é que está o bem-estar da população. Né? Então, veja que num pouquinho de conversa a gente vai sim. mostrando o plano de administração do PT. Sim. Tá, ainda quanto ao Rio Negrinho, a gente sabe que ela é uma cidade muito grande de extensão territorial, né? Tem o interior também, tem a parte agrícola que é forte. De que forma o senhor pretende trabalhar agricultura e interior de Rio Negrinho? A agricultura é forte em Rio Negrinho, né? A gente desenvolveu muito nos últimos anos, né? Não por políticas públicas, mas por interesse dos agricultores, do pequeno, grande e médio produtor, os assentamentos, né? Apesar de que os assentamentos, eles existem, são pessoas, são seres humanos que estão lá. E eles são tratados de forma muito vergonhosa. Se for culpar alguém, eu acho que teria que, né, fazer uma bela análise do crime que se é cometido contra as pessoas dos assentamentos. Né? O pequeno agricultor, porque daí o assentamento é uma área muito grande de terra, que eles não têm condições de plantar, porque não é oferecido os benefícios que é oferecido para o grande agricultor. Exato. O grande agricultor, se não oferecer, ele banca e tem crédito para isso, né? Crédito do governo federal. Ele dá um jeito. Mas o pequeno... Esse ano mudou um pouco, o ano passado, esse ano, porque o governo separou o orçamento, né? Tinha o orçamento para o agronegócio. Milhões, bilhões, mas não separou para o pequeno e o médio. Então, quando ele ia lá, diz, olha, para você não tem, para o grande tem, para o pequeno não. Sempre acha uma coisa para não fazer essa ligação. E aí, o ano passado e esse ano, o governo dividiu. Diz, ó, tem tantos milhões para o pequeno e médio, que ainda é pouco, precisam aumentar, e tem tantos para os grandes, né? A agricultura tem que entrar na era tecnológica, de produção, de aumentar a produção numa área menor. Aí o governo federal tem a questão da agrofloresta, né, que é fantástico, mas demora para ser implantado, porque é a questão do lixo orgânico, da grama, das folhas, da poda, tudo isso contribuir para a adubação do solo. Então isso demora, mas todas as propriedades já podiam estar implantando, né? Mas como demora, tem prioridade. Ou você compra comida para vender amanhã para poder sobreviver, né? Então tem que ser um programa bem adaptado para ir fazendo. E a tecnologia, eu fui visitar uma cooperativa onde eles produzem biofertilizante, que praticamente dobra a produção na mesma área, com a mesma muda. Vamos dizer, um pé de alface se desenvolve muito mais rápido na mesma área. E essa cooperativa produz o biofertilizante natural e orgânico, onde uma empresa, não vou citar aqui o nome, mas uma empresa de fertilizante natural também, o custo de 1 litro de biofertilizante custa R$500. E eles produzem por R$10 com a embalagem. E só vende para os associados à cooperativa. Eu tentei comprar 1 litro. Não teve jeito. É para os associados à cooperativa. Então, essa comunidade que eu fui visitar, eles estão implantando a agrofloresta, estão fazendo o plantio coletivo, junta todas as áreas, tira todas as cercas e a área comum é para produzir para a cooperativa. Todo mundo tem vantagem, é a mesma máquina, a mesma colheitadeira, a mesma plantadeira, o mesmo biofertilizante. É isso que está faltando, né? Para que
tenha resultado, alguém tem que dar a direção. Tem que estar no planejamento. Diz, ó, nós vamos fazer isso aqui. A questão mais complicada para o pequeno e médio produtor e atinge o grande também é as estradas. Sim. Né? Assessoria nessa questão. Não tem um planejamento, diz, olha, cada 2 meses vai ser arrumado o que tem de estrada para... Arruma uma vez, na próxima campanha... Eu andei no interior também, porque eu preciso ouvir, né? Tem lugar que é só com uma caminhonete traçada, porque a pessoa não sai de lá. E o pequeno agricultor tem condições de ter isso? Pois é. Aí o cara sai com um tratorzinho. Sai moendo a estrada, estraga mais. Quando ele podia ir de carro e... Né? Então isso também é um fator muito importante que tem que dar importância. Porque você já viu um grande produtor agrícola plantar feijão? Alface? É só milho e soja. Milho e soja. Não quer dizer que não seja importante, porque do milho sai quantos derivados, da soja sai a ração, sai o óleo, sai a casquinha, sai a ração. E nós temos tudo lá. Vamos dizer, tem plantador de soja. Nós temos máquina de extrair óleo, que podia verificar o que é consumido em Rio Negrinho. Agregar valor. Na região, agregar o valor para o produtor. Aí eu tive na casa de um agricultor e a filha dele está terminando, vai fazer o vestibular agora. Ela não sabe o que fazer. Eu disse, olha, seja uma empresária da agricultura, mas comece já. Não espere ter 20 anos. Comece já. Né? Evolua, crie, veja na internet o que dá lucro e comece a fazer de acordo com as técnicas. Tá? E é isso que está faltando para o agricultor. Os pais ficaram mais interessados do que ela. Disse, pô, mas eu disse, olha, você vai ganhar muito mais dinheiro aqui na agricultura do que trabalhando numa empresa de empregado. Sim. Que você vai ter um salário aí de R$ 1.800 E vai ter que bater e ponto. nunca vai sair disso. Daqui 30 anos eu vou falar com você. Eu não vou viver 30 anos. Não. Talvez não. Não temos pressa. Chega. Eu não tenho Vamos pressa. dar um crédito, né? Aquele tipo, eu não tenho pressa, não. Pode. Então, mas é essa a situação. Que a gente tem que olhar pelas possibilidades que tem. Se nós temos terra, tem condições de produzir, tem tecnologia, por que não implantar isso? Exato. E só que a administração pública tem que estar junto para garantir a venda, garantir o preço, garantir as tecnologias. Alguém tem que buscar. Porque às vezes o cara não tem nem internet lá. Ele vê na internet às vezes, mas aonde que tem? Aonde que isso está sendo aplicado? Né? E a gente tem um exemplo da China. A China que fez uma reforma agrária completa. Nunca mais eles vão fazer a reforma agrária porque eles já fizeram. Eles têm pequenas propriedades, daí eles têm pequenas máquinas, eles têm uma colheitadeira de arroz que é do tamanho de uma Kombi. E faz o mesmo trabalho para os pequenos agricultores, seria muito bom. Agora que está sendo cogitado de trazer para o Brasil essas técnicas de pequenas propriedades. Por quê? O grande ele vai produzir, mas a hora que o pequeno não produzir, a gente não come. Sim. E daí tem gente que odeia. Se incutiu na cabeça da pessoa que ela odeia o sem terra. Mas todo dia, se você come produto do sem terra. Não tem como. Porque quando eu digo sem terra, é o pequeno, médio, o produtor e os assentamentos. Né? Como eles não têm possibilidade de ter uma grande colheitadeira, nós não temos terra que nem o Mato Grosso, que você anda o dia inteiro. E não chega no fim. Então é terreno dobrado, é terreno com dificuldade. Então, isso tudo a gente tem que apresentar para as pessoas. E o plano nosso engloba isso também. Nós temos, acho que, uns 4, 5 cadernos só da agricultura.
a tecnologia na agricultura, a agricultura avançada, produção, o orgânico, certificação do orgânico, que a maior dificuldade é você certificar o orgânico. Porque quando você luta para certificar o orgânico, o cara que planta com defensivo agrícola, ele não quer. Não. Então, essa dificuldade existe. Então, se não for o setor público que encabece e que implante e que corra atrás para a certificação, e o produto orgânico ele dá uma rentabilidade aí de uns, no mínimo, uns 30% a mais no produto orgânico. A gente tem visto isso aí E o ultimamente. trabalho é o né? mesmo. Exato. E a gente tem visto muito disso, dos pequenos estarem investindo no orgânico e eles mesmos vendendo para aumentar a sua lucratividade. Né? Mas para isso tem que facilitar a venda, Exato. o tratamento, a embalagem. Tudo isso, vamos dizer, é uma logística de marketing e de venda. Exato. Né? Vamos dizer, você vai comprar uma cabeça de alface, ela vem, só entrega assim, ó. Agora que ela vem num plástico com a tua marca, com tudo, isso não custa centavos para você mudar a visão do produto. Né? Então tudo isso tá se ajeitando. Nós vamos implantar a partir do dia 1º de janeiro. Legal, Luiz. Nós já estamos um pouquinho mais de 1h20 aí de papo. Voa o tempo, né? Voa. Teria mais algum... A gente abordou diversos assuntos, diversos temas referentes a Rio Negrinho. Teria mais algum assunto que você considere importante para a gente não deixar passar batido? Sabe o que eu acho importante e que causou uma dificuldade muito grande para todos os municípios? É a relação executivo-legislativo. Se nós não resolver essa questão, vai ficar cada vez mais difícil. O vereador, ele vai para a Câmara de Vereadores, ele se elege como... E, muitas vezes ele nem sabe qual é o papel dele, que é de fiscalizar. Mas fiscalizar não quer dizer que você vai criticar de forma Só por criticar, negativa. Você tem que fazer uma crítica construtiva. Eu montei um caderno com essa questão da parceria entre executivo e legislativo, e eu posso garantir para todos os vereadores que forem eleitos que na próxima eleição, nós ganhando a eleição, qualquer vereador pode ser candidato a prefeito. Por quê? Nós vamos fazer um trabalho junto nas associações de bairro. Aí só vai ficar de fora o vereador que não for participativo, que não aderir à política de participação, de proporcionalidade, de transparência, porque o proporcional é uma coisa muito legal também. Que a gente chegou nessa questão do proporcional, que o nosso plano é plano de administração pública participativa, transparente e proporcional. E ainda aqui eu coloquei transparente e transparente. Aqui não está, mas a minha ideia, eu sempre falo, transparente e transparente. Porque toda cidade tem o portal da transparência. A Câmara de Vereadores tem o portal da transparência. Mas entre você no portal e consiga achar o que você quer. É uma dificuldade, então não é transparente, é transparente. Um técnico, um contador, Com esforço, uma área você da acha. financeira, você consegue achar, mas um leigo não acha. E o que precisa? Divulgar que eu gastei tanto na tal escola para fazer a reforma e que foi comprado isso. E no final fechou, sobrou ou faltou. Só isso. Não tem muito segredo. Simples. Né? É a matemática básica. E o proporcional, como assim proporcional? O bolo de arrecadação da prefeitura não é um bolo. Proporcional. As prefeituras fazem tudo no centro, é uma maravilha. Tudo vão fazer aqui. O bairro, a rua, a calçada. Lá em Rio Negrinho foi feito muito asfalto, onde já tinha asfalto, muita calçada, foi desmanchada a calçada boa e foi feita uma calçada que é do modelo do prefeito, porque o prefeito quis, porque o prefeito acha bonito. Mas lá no bairro é uma buraqueira. Se é feito asfalto, não é pintado o asfalto, não é feito calçado, não é limpado. No centro,
Todo dia tem gente limpando e varrendo e tirando os matinhos. E lá no centro, na casa do cidadão que trabalha o dia inteiro, que não tem tempo, Tá tudo lá. tá tudo lá. O buraco no asfalto fica meses, e ninguém vai lá tampar. E daí faz o asfalto onde já tem, calçado onde já tem, e não faz o que precisa, né? Então, o proporcional, tudo que for feito no centro tem que ser proporcionalmente no bairro. Outra coisa que eu penso, e a gente tem que implantar, tem que correr atrás, é um orçamento para o bairro, para a associação de bairros. Só se tem 1 milhão. Reúna o teu povo e decida qual é a prioridade. Nunca foi feito isso. Eu não tenho notícia que seja feito dessa forma. Aí, a ideia, daí o nosso próprio pessoal do PT, da organização, diz, mas isso não vai funcionar. Você vai, pegue um bairro piloto, diz, olha, aquele bairro é o mais organizado, vamos começar por lá. Distribui o orçamento para todos os bairros, proporcional ao número de habitantes, diz, olha, tem 1 milhão para você decidir o que vai fazer de prioridade. E daí não interessa qual é a prioridade do bairro. Se for pracinha, é pracinha. Se for lixeira, sei lá, qualquer coisa. Mas o bairro vai decidir que é prioridade dentro daquele orçamento. Quando o povo entender essa lógica aí, ó, todo mundo vai querer fazer. E daí o bairro que não fizer, fica lá, ó, tem 1 milhão. Outro ano, tem aquele 1 milhão e mais 1 milhão. Mas se você não fizer mais daqui 2 anos, você perde. Perdeu. Não vai ter ninguém mais para defender Vai lá. colocar naquele que está fazendo, que quer participar. Então, trazer a comunidade para participar é fundamental. Não existe mais administração, existe, né? Mas não deveria existir mais administração que é só o que o prefeito quer, só o que ele acha bonito, só eu fiz. Nós temos um preceito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E sem contar que É da aquele- tua vontade, mas é da vontade da população. É da necessidade da população. Né? Essa é mais ou menos que nem a história que o senhor falou há pouco, né? Do trabalhar em parceria com a Câmara. Os vereadores, eles estão todos os dias junto à comunidade, né? Então, aquelas demandas que eles trazem, não é demanda dele, não é o vereador que está querendo, é alguém Pelo que pediu menos para ele. deveriam estar. Né? É. Então, é a lógica. Foi eleito pela comunidade, provavelmente no bairro dele é o lugar onde ele mais pegou voto, então ele tem o respaldo. Né? E ele, se ele tem, imagine ele participar da associação de bairro e vir com um projeto. Aonde que faz o projeto? Na prefeitura. A Câmara tem setor de projeto? Não, não é. Não é o Agora, não seria interessante o vereador que participou da associação de bairro, que participou da reunião, junto com o secretário da área, levar lá no setor do projeto e dizer, olha, e o vereador ser reconhecido? Não interessa qual é o partido. Porque, vamos dizer, o PT ganhando a eleição, quantos vereadores nós vamos ter? 1, 2. Não vamos ter a maioria, e nem é pretensão ter a maioria. Nós queremos só um representante que possa fazer a voz da administração lá dentro da Câmara. Exato. E que todos sejam reconhecidos pelo trabalho que fazem. Eu sempre digo assim, lá em Rio Negrinho, nós temos uma questão muito, muito interessante. Se você perguntar qual é os secretários da administração atual, ninguém sabe. Não. Se perguntar qual é o secretário do Mauro, que está 20 anos fora já, o pessoal sabe. Diz, tem fulano, vai nomeando. Agora, tem um secretário na administração atual que todo mundo sabe. Acho que até vocês sabem. Que é o cara que desviou os 3 milhões. Pela coisa ruim, você sabe. Sim. Pela coisa boa, ninguém sabe. Né? E é impossível que uma administração não faça alguma coisa boa. Né? Mas, às vezes, faz um monte de coisa boa, mas nada organizado, Não aparece. acaba se perdendo a finalidade da administração pública, porque não está interligado. Que nem, vamos dizer, Rio Negrinho,
deixou de fazer casas. Várias administrações não fizeram o número de casas suficiente para acompanhar o crescimento da população. E tanto é que, mesmo tendo uma perca de população, ainda falta casa. Então, para ver como nós estamos defasados nessa situação. Se tivesse que ter 62 mil pessoas, que nem é o crescimento da região, nós teríamos que fazer 6 mil casas. E do dia para a noite. Do dia para a noite, para equilibrar. Né? Para as empresas ter pessoas para trabalhar, para desenvolver. E aí a empresa fica numa situação bem difícil. Exato. Diz, pô, agora que eu estou produzindo. E quando eu digo que Rio Negrinho vai entrar em colapso, e talvez não seja só em Rio Negrinho, mas a população está diminuindo. Sim. Não vai ter empregado. A economia, eu acredito que esse ano já deu um salto considerável. Se outro ano nós crescer o mesmo ano, a mesma coisa que esse ano, a coisa vai estourar. Vai ter que ter produção, a população vai crescer, vai exportar mais, e aí nós não temos condições de produzir. E aí vão ter que buscar gente aonde? E tem muitas empresas em Rio Negrinho que esperavam que os gaúchos, que perderam tudo, viessem trabalhar para cá. O gaúcho é orgulhoso. Ele está na terra dele, ele tem orgulho, ele não sai, ele sofre, mas ele quer se recuperar e morar lá. Sim. Diferente do que está acontecendo em Rio Negrinho. As pessoas desistiram por quê? Porque não acreditam mais na administração. E esse é o nosso papel, de buscar novamente o crédito. E recuperar a confiança. Né? Nem que o cara disse, olha, eu vou te arrumar consulta. No outro dia tem a consulta. Ou no mesmo dia tem a consulta. Diz, olha, você vai ter o exame em 1 dia, 2 dias, e acontecer isso. Isso aí tudo vai por aí, né? Não, mas legal. Não, foi um bate-papo bem legal, Luiz. Agradeço mesmo por ter aceitado nosso convite. A gente abordou vários temas. Já estamos caminhando para quase 1h30 de conversa. Isso é bom. E é bom, conversa quando flui assim, é tranquilo. E a gente vê que a gente consegue trazer várias informações diferentes para as pessoas, né? Então, agradeço mais uma vez sua participação. Se quiser deixar um recado para o pessoal aí. Eu agradeço aí a oportunidade, porque eu estou procurando a oportunidade. E a oportunidade também de ser prefeito. De aplicar tudo aquilo, conhecimento que eu adquiri durante esse tempo e da visão que eu tenho de administração, que eu considero que é diferente. Pode ser que até eu esteja enganado e a população não veja o que eu vejo, mas se as pessoas começarem a me escutar e trocar ideia, se cada um tivesse o acesso a essa informação, tivesse o interesse de buscar informação, a pessoa tem que analisar. E nós colocamos nosso nome aí, a nossa nominata de vereadores e o prefeito e vice, justamente para ser analisado. Mas eu não queria que fosse só analisado, eu queria que fosse entendido que nós buscamos uma outra forma de administração. Nós temos que dar um choque de administração. Tem que mudar, não tem como. Esse sistema que está sendo tocado aí está falido. Tanto é que tem um problema na saúde, na educação, na habitação, nas creches, tudo começa a ruir. E por isso que eu digo do colapso de Rio Negrinho. Talvez outra cidade também, mas eu vejo assim que São Bento já é diferente. São Bento atravessou já essa fase e que nós não conseguimos sair dessa fase. Por falta de atitude política, de atitude da administração de realmente enfrentar os problemas com a informação. Se eu tenho informação que falta casa, o que eu tenho que fazer? Casa. Se tem informação, nós tivemos 22 prefeitos já em Rio Negrinho. E tem fila no exame. Se você não consegue resolver o problema da fila do exame, desista e tendo um prefeito que é médico. Nós tivemos vários prefeitos que eram médicos. Pô, e daí você não evolui, não cresce, não... É difícil. Né? Então, quando eu venho do sindicato, o nosso sindicato evoluiu, né? Com o
passar do tempo, nós fomos fazendo coisas e evoluiu tanto que hoje nós somos independentes, nós temos renda, não tem aquelas, vamos acabar com as contribuições que nós acabamos com o sindicato. Não acabou. Então, toda essa experiência, essa bagagem colocada na administração pública vai ter que fazer a diferença. Não tem como não dar certo com o nosso plano, com a nossa ideia, com o nosso presidente da República que está disposto a trazer benefícios, está implorando para alguém peça benefício para ele trazer para cá. É muito dinheiro no governo federal, daí as pessoas, mas a coisa só vai para lá. Vai para lá, mas tem volta, mas tem que alguém ir buscar. Né? Sozinho não volta. Sozinho, de alegre, eles não vão vir aqui derramar. Soltar de avião dinheiro aqui em Rio Negrinho, não vão fazer. Tem que ter administração e tem que ter projeto. Ninguém, não adianta eu ir lá em Brasília e dizer, olha, eu quero 1 milhão para investir no bairro tal lá. Cadê o projeto? Projeto? Não tem. Então, com base em projeto, com base na programação que nós fizemos aqui, é possível fazer muita coisa e melhorar a cidade, dar um salto, que nós precisamos dar salto sabe aquele salto em distância que a gente vê nas Olimpíadas? Mais do que isso. Senão nós não vamos conseguir sair da possibilidade desse colapso que eu sempre falo. Né? Então, eu agradeço aí o jornal pela oportunidade e essa entrevista é muito importante para mim, né? Para mim poder me expressar aí na sociedade e mostrar que eu tenho vontade, eu tenho capacidade. Nós demonstramos isso porque eu tirei o projeto de todos os candidatos a prefeito. O nosso resumo do resumo, 62 páginas registradas. O seguinte tem 24, o outro 14, o outro 7, o 8 e outro 7. Então, por aí a gente já pode ver, e todo esse projeto que foi registrado se desdobra em todas as secretarias como que vai ser procedido para implantar. É quase um manual. É um grande manual de administração feito especialmente para Rio Negrinho, né? Para a população que precisa, atendendo às necessidades sociais. Porque o que não é a obra, prédio bonito, vamos dizer, foi feito creche lá, que é a coisa mais linda do mundo, em Rio Negrinho, mas não foi produzido uma vaga, então se perdeu o objetivo do prédio bonito. E eu acho assim que o prédio público tem que ser funcional. Não adianta ele cheio de enfeite, que isso só eleva o preço, mas produz o resultado que foi previsto para alcançar. Não, então não é por aí. Eu sempre pensei assim, olha, tem que ser um prédio, uma construção que atenda a necessidade sem muito luxo. Não pode ser avacalhado, mas tem que ser para atender a necessidade daquele. É um simples bonitinho. Então é isso aí. Eu acho que valeu a pena ter vindo, participado, né? Hoje tem mais o debate em Rio Negrinho, que também é mais é diferente desse bate-papo que a gente teve aqui, mas é desafiador. Sim. Um desafia o outro, porque eu tenho condições de debater a minha ideia, mas os outros também têm. Só que qual é a melhor ideia? As pessoas que vão saber. As pessoas que têm que analisar. Exato. Eu não posso obrigar, eu não posso comprar voto. Uma que nós não temos dinheiro para comprar voto, né? Então, e outra que é proibido. Exato. Então, não é essa a forma. É o debate de ideias. A eleição pode ser rico, pode ser bonitinho, pode ser... A ideia é a ideia que a pessoa vai votar. E eu sempre digo, vote no plano. Não interessa quem é o candidato, vote no plano. Agora, se juntar um bom plano e um bom candidato e um que tenha vontade, melhor ainda. Aí melhora. Legal. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Obrigado a vocês que também nos acompanharam até aqui. E em breve a gente retorna com outro episódio, com mais uma entrevista. Até mais.